Deus eu já estava na igreja, meus pais me traziam, eu participava dos teatros, participava das músicas aqui cantadas também. Já com meus 8 anos, mais ou menos, eu já trazia uma mensagem aqui na frente. E eu ficava muito orgulhoso assim de ver as crianças hoje em dia também participando das programações da igreja, e me deixa com muito orgulho, porque desde aquela época Jesus já me considerava como sua ovelha. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Quem é o nosso verdadeiro pastor? Quem é o nosso pastor? Jesus Cristo. Obrigado. Os irmãos que trouxeram suas Bíblias, por favor, abram elas em João 10, versículo de 11 até o 21, que a gente vai ler aqui e fazer a exposição. João 10, a partir do versículo 11. Quem tiver trago a Bíblia, acho que vai estar aqui daqui a pouco também, no slide. Aí a gente consegue acompanhar todo mundo junto, fica bem melhor de conseguir acompanhar. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, e algumas traduções, vai estar o empregado. O empregado que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O empregado foge porque é empregado e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouviram minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Então, este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu uma dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar, né, perante a palavra de Deus. Ó Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai que é o nosso pastor, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia eu poder estar aqui, Senhor, pregando a sua mensagem, a sua palavra, ó Pai, mais um dia estar aqui com saúde. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor, pelo entendimento, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Pai. Vim aqui, Senhor, pedir pela vida de cada irmão que está aqui presente hoje, pelos nossos visitantes, ó Pai, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazê-los, ó Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento na mão de um músico, Senhor. Que não seja eu a soar som sozinho, mas o Senhor me usando, ó Pai, para falar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço, pedi um perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema da pregação de hoje, da exposição que eu queria trazer, poder assentar, né? Senão vocês vão ficar em pé até o final do culto, também não dá. O tema da pregação de hoje é Jesus, o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Contextualizando essa palavra que aqui eu li, esse texto é apresentado para nós no decorrer depois dos acontecimentos do capítulo 9, em que Jesus, um breve resumo, Jesus cura um cego de nascença.
E isso gera muito revolta entre a multidão daquela cidade e entre os fariseus, porque não era um cego comum, não era um cego que a gente vê na televisão e fala e vê que ele foi curado, não sabe quem curou ele, não sabe de onde que ele veio, não sabe nada dessa pessoa e só fala que ela foi curada. Não, nesse caso, o cego era conhecido. Ele e sua família era conhecido, e ele era conhecido por ser cego desde sua nascença. Ele pedia esmola e tudo mais, porque não conseguia ver. Mas uma outra coisa que também, o outro problema é que Jesus operou essa cura no sábado. E os fariseus naquela época, por causa do seu legalismo, guardavam o sábado de um nível extremo. Pegavam o mandamento de Moisés e levavam ao extremo. Um exemplo é que se eu levantasse esse púlpito, que aproximadamente deve ter uns 10 quilos, se eu levantasse ele já era um pecado, porque eu estava exercendo um tipo de trabalho. Naquela época, dependendo da força que você fazia, já era um trabalho. Então, se você fizesse isso no sábado, você já estava pecando. E Jesus, depois de ter realizado essa cura, os fariseus o chamavam de endemoniado, de louco, e chegaram e interrogaram aquele cego, perguntando quem o curou e perguntando quem era aquela pessoa e como é que ela era. O cego, por sua via, falou que não sabia, só sabia que ele era cego e agora ele via. E Jesus termina, o capítulo 9 numa desavença assim com os fariseus, uma discussão com os fariseus, que não entendiam que eles que eram cegos, que a verdadeira cegueira ela que era dos fariseus, que não viam o que a cura representava e muito menos o que Jesus estava ensinando. E no decorrer do início do versículo 10, a gente vê que Jesus compara, resumindo bastante, Jesus compara os fariseus ao ladrão, no versículo 10 do capítulo 10, e diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas pegam esse texto e, assim como o pastor já falou muitas vezes aqui na frente, decorrem ele de maneira errada, colocando esse ladrão aqui como se fosse o diabo. Mas com o contexto que a gente é apresentado, a gente vê que Jesus naquele momento está falando sobre os fariseus, que eram como ladrões, eram falsos pastores que vinham para roubar a atenção daquele povo. E aí a gente entra realmente na mensagem, na palavra principal dessa mensagem, que é no versículo 11, onde Jesus fala: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aqui Jesus já remete ao seu sacrifício, que seria feito depois de um tempo depois, assim, e que ele daria a vida pelas suas ovelhas, assim se mostrando o verdadeiro pastor, o bom pastor que levaria essas ovelhas para o rebanho celestial, assim dizendo. No versículo 12, ele diz que o empregado, eu imagino nesse momento ele apontando para os fariseus e dizendo isso: os empregados que não são pastores, quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, que nesse caso realmente é o diabo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Muitas pessoas hoje, por crer em um falso evangelho, por serem guiadas por falsos pastores, acabam não tendo uma firmeza assim na verdadeira palavra de Cristo. E assim vem o diabo e vem o pecado e distancia ele realmente do verdadeiro pastor. E esse é o primeiro tópico que eu dividi essa mensagem do versículo 11 ao versículo 12, que diz que Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O segundo tópico eu coloquei do versículo 14 e 15, que ele novamente Jesus se coloca como o bom pastor. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui Jesus mostra um meio de intimidade com as suas ovelhas. Ele mostra que realmente as conhece. É muito legal que naquela época os pastores eles eram indicados a ser pastores desde pequeno, porque
com o decorrer do tempo, se uma ovelha fosse vendida para outro pastor, ela não a obedeceria, porque ela estava guiada para aquele pastor e acharia ele como estranho. E Jesus fala que ele é o verdadeiro pastor e ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas. E elas também a conhecem. E no versículo 15 ele diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço ao Pai, levando essa ligação entre filho e pai e filho, como se fosse o pastor e a sua ovelha. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Assim, Jesus novamente relembrando o seu sacrifício que ele fez por nós, de uma maneira inimaginável e que não podemos pagar, não podia ser nenhum de nós a pagar esse preço, de dar a sua vida pela salvação das suas ovelhas. Assim entramos na terceira parte dessa mensagem, que é o do versículo 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Aprisco era o lugar onde as ovelhas se abrigavam. Então, Jesus, nessa passagem aqui, ele fala que tem outras ovelhas, não desse aprisco. Desse aprisco ele fala Israel naquele momento. E a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele já fala da sua vinda, quando ele nos buscar eu esqueci, me perdoe, eu coloquei aqui como esse outro aprisco sendo a gente hoje em dia. É muito legal a gente imaginar nisso, porque Jesus nos fala desde aquela época, já pensando na gente hoje em dia, que esse outro aprisco que ele nos fala, seria nós hoje como suas ovelhas, que não o vemos fisicamente, mas sentimos a sua presença e escutamos as suas palavras. Assim também nos remete ao versículo 3, que fala que para este porteiro abre, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É muito legal imaginar que essas outras ovelhas, a quem nos fala de outro aprisco, seria nós hoje em dia, que mesmo não vemos Jesus fisicamente, mas ouvimos a sua voz por meio da sua mensagem, da sua palavra, hoje conhecida como Bíblia pela gente, e por outras mensagens de pessoas que falam o verdadeiro evangelho. Ele continua: por isso o Pai me ama, que eu dou a minha vida para a reassumir, assim voltando novamente ao seu sacrifício. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade a entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de Deus. Aqui falando sobre o poder de Jesus, porque ninguém matou Jesus, ele se entregou por nós. Ele se entregou como sacrifício vivo para que nós podemos assim ter a nossa salvação e não seremos condenados ao pecado, ao castigo eterno. Aí, com todas essas palavras, e depois de Jesus já ter curado até um cego de nascença, os fariseus e aquela multidão entram em confusão, aqui no versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu uma nova dissensão, que pode ser uma discussão, entre os judeus. Muitos diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? E outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Aqui a gente vê que, depois disso tudo, Jesus consegue convencer a grande parte daquela multidão de que ele realmente é o bom pastor, de que ele realmente conhece as suas ovelhas e de que ele convida todos nós, até as pessoas daquela época, até nós hoje em dia, para participarmos desse rebanho celestial, para que ele nos conduza para o paraíso eterno. E depois disso tudo, depois deles ouvirem essa palavra, verem que Jesus já tinha até curado um cego, entram em discussão. E nós hoje em dia é a mesma coisa também, entra numa aplicação para nós nos dias de hoje. Agora que sabemos que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, é o nosso bom pastor, sabemos que ele conhece cada um de nós, conhece cada um dos nossos defeitos, conhece cada um dos nossos pecados de estimação, conhece cada um de nós.
ele também nos convida para participarmos desse rebanho. E eu, lendo essa mensagem, me pus a pensar se eu realmente estou preparado para esse rebanho, se eu realmente ouvi essa mensagem e sigo a esse pastor, não colocando outra coisa acima dele. E um apelo que eu queria fazer nessa noite é se você, assim como muitas outras pessoas, se desviaram desse caminho, você que se desviou, se afastou desse bom pastor, não tem o seguido ultimamente, se você que já escutou essa palavra, ou se você que nunca tinha ouvido essa palavra antes, agora sabe que Jesus é o verdadeiro pastor, que Jesus é o bom pastor, que pastoreia as suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, eu queria perguntar se você, nessa noite, queria voltar a fazer parte desse rebanho, se você essa noite se entrega verdadeiramente a esse pastor, dá a sua vida para ele, que se você, nessa noite que se perdeu, você possa voltar a esse, assim como a parábola que diz que o pastor voltou por causa de uma ovelha, deixou as outras 99 no aprisco e voltou por causa de uma ovelha. Você pode ser essa ovelha essa noite, você pode ser a única ovelha que se separou do rebanho, mas você pode saber que nesse momento, nesse lugar, Jesus está te esperando de braços abertos para receber você como uma ovelha perdida. E que se você entender essa palavra verdadeiramente, não volte para casa sem aceitar Jesus verdadeiramente como seu bom pastor. Deixa a palavra. Oi? Ah, tá. Eu passo a palavra para a Lucimar aqui agora.